DIP, é o Dia da Igreja Perseguida. Ele foi uma iniciativa criada pelo Portas Abertas para poder trazer visibilidade a um problema muito grave que não tem visibilidade na mídia, que é a perseguição dos cristãos em lugares onde o evangelho é proibido. Então, cada ano é um tema diferente, são sobre países diferentes. Eles sempre lançam para todo mundo uma lista dos países com mais perseguição, o que está acontecendo nesses países, quem está sofrendo, como a gente pode ajudar. Então, eles fazem um trabalho muito legal com cristãos perseguidos. E esse ano, o tema do DIP são os cristãos que se deslocam dos seus lares, perdem tudo por amor ao Evangelho. Não é nossa realidade, nós podemos ir à igreja tranquilamente, mas em muitos lugares isso é proibido. E o Portas Abertas ele tem esse dia para poder, toda a igreja de lugares que não tem esse problema possa orar para quem tem esse problema e poder ajudar de alguma forma, né? Eles têm várias iniciativas para ajudar esses cristãos. Esse ano o tema é Forçados a Fugir. Muitos cristãos de vários lugares, eles não são aceitos, claro, porque o evangelho é proibido, ou porque há uma predominância de uma religião que não aceita o cristianismo, e aí eles são forçados a sair de suas casas. Às vezes são realmente expulsos mesmo, eles são tirados de suas casas, jogados para fora da cidade. E tem vários acampamentos de cristãos que não tem lugar, não tem seus lares mais, perdem tudo, porque não negam a Cristo, porque querem continuar servindo a Jesus. E isso é uma coisa muito grave, né? A gente imaginar uma pessoa perder absolutamente tudo, não poder viver na sua própria cidade, não poder estar com a sua própria família, porque é cristão. Por conta de só isso, não tem mais nenhum motivo, eu apenas sou cristão, não posso mais estar na minha cidade, não posso ficar com a minha família me odeia, querem me matar, ou querem me ver morto, ou não querem saber de mim. Isso é muito difícil. Quando a gente para pensar nos problemas que as pessoas passam, a gente tem que compadecer o nosso coração e sim orar por eles, né? E fazer tudo que tiver no nosso alcance para que eles possam ter um alívio nas suas dores. O versículo tema, eles disponibilizam para a gente um material para a gente poder falar sobre o assunto. E eu trouxe o material que eles disponibilizam para a gente conversar hoje. O tema é o versículo de Mateus 19 e 29. Mateus 19 e 29. Todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. O livro de Mateus, ele começa com a genealogia de Jesus. E se a gente parar para olhar no Antigo Testamento, em muitos momentos os judeus precisaram sair de suas terras ou foram levados a exílio por causa da sua religião. E esse sofrimento deles não foi em vão. A gente sabe muito bem que todo o sofrimento descrito ali na Bíblia pelo povo apontava para uma causa muito superior, que era a vinda do Messias, o nosso Redentor. E da mesma forma, todo o sofrimento que os cristãos passam na Terra também aponta para algo muito maior. O fato de que Deus está sendo proclamado na Terra. Os que são perseguidos nesses países que eles não têm liberdade, eles são a prova de que o Evangelho está sendo proclamado onde realmente precisa. Onde não tem, está sendo proclamado e está sendo perseguido. Então isso aponta, esse sofrimento aponta para algo maior. Se a gente parar para olhar, no comecinho de Mateus, Jesus ele teve que fugir para o Egito, porque Herodes mandou acabar com todos os bebês, porque tinha essa profecia do Messias, e Jesus foi obrigado a fugir do Egito. Em Mateus 2,13 fala bem assim: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então assim, Jesus mesmo foi um desses deslocados.
seus pais, muito novo, né? Bem pequenininho, ele era bebê, para ir para outro lugar, porque senão seria morto. Muitos cristãos fazem exatamente isso em lugares onde há perseguição. Eles têm que sair de suas casas e perder absolutamente tudo para não ser mortos, para não sofrerem agressões ou coisas piores por conta do nome de Jesus. Tem comunidades assim, na Nigéria, na Índia, no Mianmar, que são de pessoas deslocadas de suas cidades. E a lista mundial de perseguição, que está até no quadro ali da frente, mostra que mais de 183 mil cristãos foram forçados a fugir de casa do país. 183 mil pessoas foram forçadas a sair de suas casas para outros lugares porque não podem viver onde estão porque são cristãos. Não tem outro motivo, porque são cristãos. Se a gente parar para pensar, imagina você hoje ter que deixar tudo que você construiu, quem tem casa própria, tipo, deixar a sua casa que você conquistou, ou às vezes deixar a sua família que você ama tanto, porque você não pode viver ali porque você é cristão. Isso é muito pesado, a gente não consegue imaginar uma situação dessa. E Jesus passou por isso muito novo, né? E ele é uma prova de que o sofrimento não é só para alguns, ele é para todo mundo. Até Jesus sofreu bastante de tudo nessa terra. Mais tarde, quando Jesus começa o ministério dele, João proclama, né, a vinda do Messias, abre um caminho para ele, e João é morto. João foi morto de forma cruel. Por quê? Porque ele falava de Jesus. Os cristãos no primeiro século foram mortos de forma cruel, queimados, comidos por leões, escansalhados, agredidos, apedrejados, tudo isso por quê? Porque acreditavam em Jesus. A gente não pode ignorar que os seguidores de Cristo teriam o mesmo final que ele, que é a morte, que é a perseguição. Claro que aqui a perseguição não vai ser nem próxima do que estão sofrendo em outros lugares, do que Jesus sofreu, do que o primeiro século sofreu. Mas a gente tem que entender que a gente tem que estar disposto a passar por essa perseguição, porque ela não é só de Jesus, não só dos perseguidos lá na Ásia, por exemplo. Ela é de todos nós somos cristãos, todos nós somos chamados a não negar a Cristo. João 15, 20 fala um pouco sobre isso. Vamos lá? João 15, 20. Lembrem-se das palavras que eu disse: nenhum escravo é maior do que seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Jesus está falando isso para a gente. No último ano, pelo menos 4.476 cristãos foram mortos por causa da fé em Jesus. No último ano. Isso significa que a mensagem continua trazendo ódio a quem não aceita ela. E é pra gente ter medo disso? Não. Mas também não é pra gente se calar e achar que tá tudo bem. A gente tem que dar voz a essas pessoas que sofrem pelo Evangelho. E a renúncia da própria vida, ela parece, pelo que a gente vê no cenário e na Bíblia, uma coisa fundamental para aqueles que querem seguir a Cristo. Renunciar à própria vida, tomar a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Nós somos chamados a todo tempo nas Escrituras a não pensarmos na vida aqui, e sim em tudo que Jesus quer que a gente faça e nele, apenas nele. Sobre essa questão desse versículo-chave, que é sobre aquele que perder, né? Tudo por meu nome receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. A gente tem que pensar no que caracteriza um cristão. Um cristão, ele tem marcas que se encontram nesse versículo e que a gente pode observar em pessoas que estão comprometidas com o Evangelho. Mateus 19, voltando ao versículo, ele está falando primeiro, né, sobre aquele jovem rico
que ele chega para Jesus e pergunta o que ele precisa fazer para ter a vida eterna. Jesus responde o que para ele? Vende tudo, dá aos pobres e me segue. E ele não gosta da resposta, né? A gente imagina o porquê. Esse jovem, ele provou ali naquele momento, não só que ele não amava o próximo como a si mesmo, mas que ele não amava Jesus acima de todas as coisas. Jesus responde a ele. No 21. Se você quer ser perfeito, vá e venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Esse jovem, ele acreditava que estava disposto a obedecer os mandamentos, mas a verdade é que ele realmente não amava Deus com todas as coisas, nem o próprio como ele mesmo. Ele não amava Jesus a ponto de deixar tudo que ele tinha, todas as riquezas. Ele tinha muito, aqui fala que ele tinha muito. E, claro, a Bíblia não fala pra gente, todo mundo tem que dar tudo que tem aos pobres. É uma coisa muito específica daqui, mas a gente tem que entender que nosso coração não pode ter isso aqui. Não pode ter alguma coisa no nosso coração que é mais importante do que Jesus, a ponto de que se ele pedir pra gente abrir mão, a gente não consiga. Isso deve ser uma oração muito forte no nosso coração, porque a gente muitas das vezes acha que está pronto para abdicar de tudo por Jesus, mas se pegar uma coisinha que a gente não quer dar para Jesus, acabou. A gente ignora. E Paul Eastbrook, eu não sei se eu falei certo, ele traz uma reflexão sobre o assunto. Ele fala: Satanás sutilmente promove a mentira de que o dinheiro, propriedades, bens, conforto físico, fama, honra mundana são os mais importantes na vida. Deus criou todas as coisas e é a fonte de tudo que temos, e não tolera que coloquemos bens e dinheiro em primeiro lugar, que deve ser só do Senhor. Para os cristãos, o materialismo é como um sapo em uma panela de fogo cheia de água aquecendo lentamente. O sapo morre porque não percebe o perigo a ponto de saltar fora antes que seja tarde demais. Considerando tudo isso, a gente pode ver algumas marcas que o cristão deve ter. A primeira delas é a renúncia. Todos os cristãos são chamados a imitar Jesus. E se a gente vê Filipenses, Jesus, ele humildemente abdicou de tudo, desceu da sua glória. E nenhum sacrifício nosso será parecido com esse, porque ele era Deus e desceu para se humilhar em nosso favor. Mas se Cristo se humilhou, se Cristo abdicou de tudo, se Cristo abriu mão da própria vida por nós, quem somos nós para não abrir mão, às vezes, de um hábito que a gente gosta e que não faz bem e que Cristo não aprova? Quem somos nós para abrir mão de perdoar o nosso próximo? Quem somos nós para abrir mão de uma coisa tão simples que é, às vezes, doar aos pobres? Porque se você não faz o bem porque você não quer, também é pecado. Quem pode fazer o bem e não faz, está pecando. Então, às vezes, a gente não quer abrir mão de coisas tão simples, mesmo sabendo que Deus abriu mão de tanto por nós. O irmão André, ele fala uma frase sobre isso muito legal, que o verdadeiro chamado de Deus não é ir a determinado lugar ou carreira, mas a obediência diária. Então, imitar a Cristo significa também obedecer diariamente a Deus. Nós não podemos ser seguidores de Cristo se nós não amamos Ele acima de todas as coisas. E constantemente a gente precisa se questionar: existe alguma coisa no meu coração que é mais importante do que Jesus? E eu não estou falando da igreja, estou falando de Jesus. Tem alguma coisa mais importante no meu coração do que Jesus? Que eu valorizo mais? Que eu não abro mão por Ele? Tem duas categorias de coisas que Jesus fala aqui no versículo que os cristãos têm que estar dispostos a abrir mão: bens materiais e família. Porque era para deixar todo mundo seguir a Jesus, né? Que ele pediu para o jovem rico. E os dois são muito difíceis, com certeza. Mas o que renúncia tem a ver com perseguição? O que você renunciar a essas coisas tem a ver com perseguição? Exatamente o que eu falei no começo. Pode ser que um dia a gente tenha que escolher entre ter a nossa família, ter a nossa casa, ter comida no nosso prato e servir a Jesus, como muitos países
queimaram tudo deles. E só restou a roupa que eles vestiam. E teve um grupo de idosos que estavam no acampamento deslocados e morreu de fome, porque não tinham o que comer. Deus, Ele permite o sofrimento, mas o sofrimento não é em vão. Todo aquele que deixa pai e mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. A renúncia tem tudo a ver com perseguição, tem tudo a ver com o dito, tem tudo a ver com a nossa vida como cristão, porque nossa vida tem que ser de renúncia. E às vezes, por mais fácil que seja agora, pode ser que um dia não seja mais. Isso me fez lembrar de uma missionária chamada Elizabeth Elliot. Ela tinha a seguinte frase: não é tolo todo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Vou explicar por quê. Elizabeth, ela era esposa de um missionário. Eles foram pregar para indígenas não alcançados. Chegando lá, foi um dos primeiros contatos, assim, mataram o marido dela e outros missionários. E aí elas foram por um tempo, né, ficaram devastadas, mas passou um tempinho, o que ela fez? Ela voltou lá, pregou e eles se converteram ao Evangelho. E isso que essa frase quer dizer. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, ou seja, não é bobo aquela pessoa que abre mão daquilo que ela não tem controle. Nós não temos controle sobre a vida. Ela não tinha controle sobre a vida do marido dela, não estava na mão dela a vida do marido dela, estava na mão de Deus. E Deus escolheu que ele morresse naquele momento. E ela sabia disso. Ela confiava em Deus o suficiente para olhar aquela situação e falar: eu não sou boba de voltar naquele lugar ali e pregar o Evangelho, porque é o que Jesus queria que o marido fizesse. E é o que Ele quer que eu faça também. Para ganhar o que não pode perder. Nós não podemos perder, não é luxo, não é dinheiro, não é comida, não é a vida que nós não podemos perder. É Cristo. Não existe nada mais perigoso do que a gente achar que a gente pode perder qualquer coisa nesse mundo, inclusive Cristo, mas a gente não pode perder. Não tem nada mais perigoso do que a gente achar que não pode perder dinheiro, mas pode perder Cristo. Da gente achar que não pode perder nossos familiares, mas pode perder Cristo. Da gente pensar que a gente não pode perder a nossa própria vida, mas pode perder a Cristo. Porque Cristo é o que traz a vida eterna para a gente. É Ele que tem as promessas de vida eterna, é Ele quem nos salvou. Hoje, mais de 380 milhões de cristãos são perseguidos no mundo, simplesmente por crerem em Cristo, decidirem servir a Ele. Eles renunciam tudo e, como eu falei, vários sofrem vários tipos de coisas. Eu poderia ficar citando o sofrimento deles, mas vocês conseguem imaginar todos os tipos de sofrimento que eles passam porque amam a Cristo. E às vezes imputados pela própria família, porque a família não aceita que eles sejam cristãos. Em lugares extremistas isso é muito comum, porque a própria família mate as pessoas. Porque é uma vergonha para eles um filho virar cristão. É muito doloroso ter que escolher entre a própria família e Jesus. Imagina o coração de um jovem cristão, de uma família muçulmana, que tem que escolher entre seus pais, a sua família, tudo que ele cresceu, e servir a Cristo. Ter que ir embora de sua casa por causa de Cristo. Não é fácil, é muito difícil. E a gente tem que se perguntar sobre renúncia. Estamos dispostos a renunciar tudo por amor a Cristo? É difícil. Eu mesma me faço essa pergunta com muita dor no meu coração. Será que eu estou disposta a renunciar tudo por amor a Cristo? A segunda marca é a recompensa. No versículo fala, né? Receberão a vida eterna, herdarão a vida eterna. E por mais que seja difícil a gente pensar nisso quando há tanto sofrimento, eu queria que a gente lesse 2 Coríntios 4:17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. O contexto aqui não era de um sofrimento leve e momentâneo, como o Paulo está dizendo, não. Ele fala leve e momentâneo, mas era morte. Naquela época, cristão era morto igual o pombo na rua, era um negócio muito
pesado. Mas ele diz: estamos produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. A eternidade ela é real e ela é permanente. Por isso que é tão importante que a gente tenha o nosso consolo na vida eterna. Porque sob uma perspectiva terrena, sobre um olhar terreno, todo esse sofrimento não faz sentido e ele não existe consolo para ele. Não existe nada que fala, nossa, tudo bem. Mas pelo olhar da eternidade, a gente pode entender que esses sofrimentos são leves e momentâneos comparados ao que nos espera lá. Porque lá estaremos plenamente com Cristo, transformados, sem nada que o pecado traz para esse mundo. Nosso olhar humano, ele se limita a essa terra. Mas eu queria que a gente tentasse pensar cada vez mais sobre como a eternidade ela é superior a tudo que a gente pode sofrer nessa terra. Esse texto, ele confronta a gente com essa coisa bens terrenos e eternidade. E por mais que a gente, nenhum de nós consiga falar assim, nossa, a gente não consegue falar, nossa, eu não vou abrir mão de nada por Cristo. Mas a gente vive fazendo isso. A gente fala que nunca vai abrir mão das coisas, que nunca vai deixar de abrir mão das coisas por causa de Cristo, mas a gente faz isso diariamente, quando a gente sempre escolhe qualquer coisa antes de Jesus. Seja ela carreira, status, dinheiro, poder, fama, pai, mãe, filho, ministério. Tudo que ocupa o lugar de Jesus na nossa vida é uma escolha que a gente faz que demonstra esse aspecto. Que nós não estamos preparados para renunciar tudo por Cristo. Isso me fez pensar muito, sinceramente, quando eu estava lendo essa mensagem. Eu pensei, caramba, realmente, muitas vezes eu falo com a boca cheia, não, eu nunca vou renunciar, nunca vou deixar de renunciar as coisas por Cristo. Só que diariamente a gente faz isso, né? Quando a gente está com preguiça, quando a gente está com vergonha, quando a gente ama mais alguma coisa do que a Cristo, quando a gente não se importa com a palavra, com o que ela diz para nós. E eu pensei muito sobre isso quando estava lendo, me senti muito envergonhada perante Deus. E temos que pensar sobre a recompensa eterna, porque ela é muito maior do que os bens desse mundo. Uma terceira marca do cristão é a segurança. O jovem rico ele tinha uma segurança falsa. O que são falsas seguranças? São coisas que a gente vê aqui na terra que a gente sente claramente, não, isso aqui é a minha segurança, com isso aqui eu estou tranquilo. Só que, se a gente parar para pensar, nada nessa terra é uma segurança de verdade, a não ser o próprio Cristo. Porque, emprego. Gente, nem todo emprego vai durar para sempre. Você não lembra nas guerras, no começo lá quando começou a indústria, que tanta gente perdeu empregos que não eram mais necessários? Hoje em dia, com a inteligência artificial, tanta coisa já não é mais necessária que tem alguém para fazer aquilo. Segurar no emprego é ilusório. E vamos pensar nos exemplos do jovem rico. Ele se segurava na religiosidade dele e nos seus bens. Ele acreditava que por seguir os mandamentos ele era salvo. E ele era salvo porque ele seguia os mandamentos. Porque do que adianta seguir os mandamentos e não ter a Cristo no coração? Seguia assim, né? Ele achava que seguia. Porque se ele não amava as outras coisas, não seguia. Nem o próximo como ele mesmo. Então ele achava realmente que cumprindo os mandamentos, aquelas leis, ele iria ser salvo pela sua própria força. E isso era uma falsa segurança. Quando nós achamos que por vir à igreja, ou por ajudar os pobres, ou por simplesmente por trabalhar em algo para Cristo, a gente vai ser salvo só pelas nossas obras, a gente está com uma falsa segurança. A nossa segurança não está na gente, na nossa força, está em Cristo. E ele tinha segurança também nos seus bens. Ele acreditava de verdade que os bens dele eram muito importantes, tanto que ele não abriu mão. E que bem pode salvar você quando for sua hora, na real, de morrer? Que bem vai salvar a gente no momento de perseguição? Porque com certeza tinha cristão nos países perseguidos que eram ricos antes. E os bens deles ajudaram em quê nesse momento que eles são perseguidos? Nada, porque quando chega o momento mesmo da perseguição,
perigo maior do que amar qualquer coisa acima de Jesus. Esse é o problema da nossa segurança. A gente ama as coisas que a gente se sente seguro aqui na terra, mas a gente esquece que elas não são a segurança. Cristo é a nossa segurança. É Ele que morreu por nós, é Ele que vai garantir a vida eterna. Paulo fala em Romanos o seguinte: pois eu estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. A nossa segurança é definida porque Cristo morreu por nós e está com a gente. É isso que define a nossa segurança. E aí eu trago uma reflexão para a gente. Por que esse pessoal entrega a própria vida para a perseguição por amor a Cristo? Por quê? Por que os cristãos do primeiro século entregavam suas vidas por amor a Cristo? Por que a Elizabeth voltou naquela vida para pegar o Evangelho? Por que os moráveis eles se vendiam como escravos para passar o resto das suas vidas no meio dos escravos? Porque era a única forma de pregar o Evangelho. Por que eles fazem isso? Por que as pessoas fazem isso? Por que Bruce Olsen saiu da casa dele, no maior conforto, e peregrinou por várias tribos até chegar em uma tribo que nunca tinha ouvido falar do Evangelho para pregar, depois de levar várias flechadas e tudo mais? Por que missionários vão para esses lugares, têm suas famílias mortas? Por que as pessoas se deixam morrer na mão de muçulmanos e de outros extremistas? Por que isso acontece? Isso acontece porque eles têm certeza de que a mensagem do Evangelho é a verdade e a única verdade, e é a única coisa que importa nesse mundo. Queria ler com vocês o texto em Colossenses 1:15. Colossenses 1, Cristo diz o seguinte, 1,15 diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Ou seja, Jesus é Deus e Ele já existia antes de tudo. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, porque dele, por Ele e para Ele todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Antes de tudo existir, Jesus já era. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos, para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O sangue de Cristo derramado na cruz estabeleceu paz entre nós e Deus. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Por causa do nosso pecado, nós éramos inimigos de Deus. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de toda qualquer acusação. Inculpáveis, livres de qualquer acusação. Um povo que antes era inimigo de Deus por conta dos seus próprios pecados. Um povo que no Gênesis se afastou de Deus e desde então só foi ladeira abaixo. Um povo que não tinha condições nenhuma de chegar a Deus, de ser perdoado por si próprio, pelas suas próprias forças. Foi reconciliado com Deus por meio do sangue de Jesus.
e hoje, por conta do sangue de Jesus, são inculpáveis, livres de qualquer acusação. Meu irmão, pensa no pior pecado que você já cometeu na sua vida e pensa, esse pecado foi cravado em Cristo naquela cruz, no sangue dele foi lavado, e hoje você não tem mais culpa sobre ele. Isso é incrível, isso é maravilhoso. É por isso que eles entregam suas vidas, é por isso que os moráveis se entregam como escravos, é por isso que Elizabeth foi pregar para aqueles índios que mataram o marido dela, porque isso é maravilhoso. Não existe nada igual, não existe nada igual ao Evangelho, não existe nenhum lugar um Deus que desceu aqui e fez tudo isso. Não existe nada como o Evangelho. Não existe. Não existe nenhum Deus que te ama como Ele te ama. Não existe nenhum Deus que conhece você desde o seu nascimento. Não existe. E esse Deus maravilhoso amou você tanto, tanto, tanto que deu sua vida. Não existe nada como o Evangelho, e é por isso que eles morrem por isso. Porque quando eles conhecem esse Deus que nós conhecemos aqui, e às vezes nem damos importância, eles entregam suas vidas. Eles entregam suas vidas. Se deixam morrer, porque sabem que vão encontrar com Ele. E nós temos que ter essa certeza de que aqui, não importa o que vai acontecer com a gente, não importa o que vamos perder, encontraremos com Ele. E essa é a única coisa que importa. Importa mais do que nós mesmos, mais do que nossa vida, mais do que nossa família, mais do que nossos filhos, mais do que tudo que importa é Cristo. Porque Ele, crucificado naquela cruz, reconciliou você com Deus, limpou você de todos os seus pecados, tudo que tinha de sujo em você foi entregado ali naquela cruz por Ele. Ele se vestiu dos seus pecados. Deus enxergou naquele dia os meus e os seus pecados em Cristo. Não foi Cristo que Ele enxergou, não foi o Filho dele que Ele enxergou lá. Foi o seu pecado, foi o meu pecado que estava lá estampado em Cristo, para que Deus olhasse, castigasse e todos os pecados fossem ali pagos e apagados pelo sangue de Cristo, para que hoje você pudesse orar e falar: Senhor, eu menti mais uma vez. Senhor, eu roubei. Senhor, eu agi de má fé. Me perdoa. Esse pecado já estava lá em Cristo, há mais de 2000 anos atrás. Porque Ele carregou os nossos pecados. E toda a ira de Deus sobre o meu pecado, o seu pecado, o pecado de todo mundo, se derramou como uma barreira que explode e tudo vai em cima sobre Cristo naquele dia. Como aquelas represas estouram, toda a água vai de uma vez. Foi isso que aconteceu com Jesus. Toda a ira de Deus, por causa do meu pecado, do seu pecado, do pecado de todo mundo, de uma vez, em Jesus. Ele foi abandonado por Deus. O próprio Deus foi abandonado na cruz e morreu com dores, sendo inocente pelo nosso pecado. É por isso que eles entregam as suas vidas. É por isso que eles não hesitam quando eles precisam pegar a roupa do corpo e ir para um lugar onde eles não conhecem. Por isso que os missionários não hesitam em levar suas famílias para campos onde tem guerra. É por isso que não hesitam, porque sabem que isso aqui é a coisa mais importante do mundo. Não tem nada como o Evangelho. Não existe nada como o Evangelho. Herdarão a vida eterna. Toda dor é por enquanto. É difícil quando você está sentindo dor, quando você sente a dor, você pensar, é só por enquanto e vai passar. Durante a dor você não consegue pensar em outra coisa. Só que toda dor aqui é por enquanto. E mesmo que haja perseguição, mesmo que haja morte, mesmo que haja sofrimento, herdaremos a vida eterna se estamos em Cristo. Porque a coisa mais importante do nosso coração será Ele. E eu te convido a orar nessa noite. Não só por nós e pelo nosso coração, não só para que Deus coloque esse amor que eles têm
coração, mas para que eles sejam consolados em suas dores. Eu vou orar, depois eu vou falar um pouquinho sobre a oração que vamos fazer em relação a essa semana do DIP, né? Vamos orar. Coloque diante de Deus o seu coração e peça para Ele, se o Evangelho, se esse texto de Colossenses, se a Bíblia não toca você ao ponto de você sentir que abriria a mão da sua própria vida por Cristo, eu peço que você peça a Ele, para que isso seja real no seu coração. Peça a Deus para que você ame tanto Ele, que não importa o que aconteça, você queira Jesus acima de todas as coisas. Mas se esse sentimento existe no seu coração, eu peço que você ore, para que Deus continue nutrindo esse sentimento e para que continue fortalecendo a sua fé. Senhor, diante de Ti, Pai, colocamos nossos corações, Deus. Não nos deixe, Senhor, amar nada, Pai, além de Ti. Que nada esteja acima, Senhor, do Senhor em nossos corações. Que Cristo, Pai, seja tudo para nós. Que sempre, Senhor, que nós pensamos, Senhor, em deixar o Senhor por algo, que o Senhor possa, Senhor, colocar no nosso coração mais amor por Ti. Em nome de Jesus, Pai. Nos enche, Senhor, com Teu amor. Nos enche para que possamos amar o Senhor com tanta força, Senhor, que nada mais tem importância nesse mundo. Te pedimos, Senhor, fortaleça a nossa fé. Nos ajude, Senhor, a crer no Senhor com toda a nossa força. Que nosso coração tenha amor à Tua palavra. Que nós possamos buscar, Senhor, o Seu nome, a Sua presença com toda a nossa força, com toda a nossa alma, Jesus. Não nos deixe, Senhor, amar nada acima de Ti. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa estar indo de encontro, Deus, a cada cristão perseguido nessa noite, cada um que está deslocado nos seus ares, cada um que perdeu tudo por amor ao Teu nome, Deus. Seja consolo na vida deles, Jesus. Seja com eles, Deus, em nome de Jesus. Que eles possam encontrar, Senhor, a Sua paz, a Sua plenitude, Senhor, nos seus corações. Que toda dor, Senhor, venha a fazer sentido para eles, meu Deus. Que eles possam enxergar a eternidade, Senhor, acima das dores que estão passando, Pai. Levanta, Senhor, mais pessoas para ajudar o Seu povo, Pai. Continue abençoando portas abertas, para que eles continuem abençoando, Pai, as pessoas que estão perseguidas. Continue, Senhor, abençoando o Teu reino, Pai, nessa terra, para que possamos avançar onde o Seu nome não é conhecido. Para que em nome de Jesus, Pai, onde tenha pessoas sendo perseguidas, Pai, que nós possamos ajudá-los, meu Deus, que nós possamos chegar a eles, meu Deus. Que todo aquele que não conhece o Seu nome, Senhor, seja alcançado, Pai. Nos ajude, Senhor, a contribuir para tudo isso, em oração, financeiramente, Senhor, com nossas vidas também, Jesus. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos ter total consciência, Senhor, de que essa realidade existe. Que não nos esqueçamos desses irmãos, para que possamos orar por ele todos os dias. Cuida, Senhor, dos Teus filhos nessa terra. Cuida, Senhor, de cada cristão perseguido, Pai. Que em nome de Jesus, Deus, Seu reino continue sendo espalhado, onde o Seu nome é odiado, Jesus. Que continue havendo